você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Quando um escravo entende finalmente que ele trabalha compulsoriamente, sob a chibata, para sustentar os luxos, para sustentar a vida daquele que o açoita, daquele que o coloca a ferros, daquele que reduz sua condição humana à condição de um animal, as possibilidades de um levante e até mesmo de derramamento de sangue crescem exponencialmente. Fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou te mostrar o que é que isso tem a ver com a carga tributária que você paga para o governo brasileiro hoje em dia. Para nós entendermos o conceito de carga tributária, imposto, tributo, contribuição, dê você o nome que você quiser dar a esse dinheiro que você tira do seu bolso, da sua produção para dar ao governo, esperando algo em troca como serviço ou algum produto, você está pagando uma contribuição. Esta ideia surge com as primeiras aglomerações humanas. Os teóricos que escrevem sobre este assunto dizem o seguinte: existem duas possibilidades mais plausíveis, que muitas vezes podem se confundir uma com a outra, se mesclar. A primeira diz respeito ao imposto pago pela segurança. Como assim, professor? Bem, as pessoas que produziam, que plantavam, colhiam, fabricavam potes, fabricavam roupas, caçavam, entregavam aos anciãos dessas vilas, dessas pequenas cidades, parte de sua produção. E esta contribuição era entregue para aqueles indivíduos que não faziam parte da economia de escambo imediata, que não tinham o que trocar, eles só tinham uma coisa de sua, a sua força bruta. Então eles entregavam a sua força bruta para a sociedade, para garantir a ordem interna e evitar que ladrões saqueassem pessoas, tanto ofereciam sua vida para defender a cidade de ataques externos, de inimigos, de hordas, enfim, de grupos que queriam saquear a cidade organizadamente. Certo? Bem, a outra possibilidade que esses teóricos apontam é que estes anciões, esses gestores dessas sociedades nascentes, recolhiam alimentos, recolhiam produtos, estocavam para alimentar as pessoas, prover a vida daqueles que estavam sob sua responsabilidade em momentos de crise. Que é um exemplo muito claro disso, está no Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 41, pesquisa aí depois. Quando José, filho de Jacó, aconselha o faraó a guardar alimentos por 7 anos para distribuir ao povo egípcio durante o período de miséria, de seca. Está lá aquela história das 7 vacas gordas, das 7 espigas de milho ricas, contra as 7 vacas magras, esqueléticas e feias, das 7 espigas que não produziram um grão sequer. Por causa disso, o faraó nomeia José primeiro-ministro do Egito. Outro exemplo está na Idade Média, quando o senhor feudal cobrava como imposto ou serviços, que era a corveia, quando o morador do feudo, o vassalo, ou então o servo, oferecia parte de dias em serviço nas terras que eram do próprio senhor feudal para a produção de alimentos. Ou a talha. A talha era quando o trabalhador que trabalhava nas terras do feudo, o servo, recolhia parte daquilo que ele próprio produziu nas terras onde ele trabalhava e entregava ao nobre como forma de agradecimento por estar naquelas terras. E olha, era muito importante nessa época estar dentro de um feudo, porque isso representava segurança. Fora do feudo era o caos, era a balbúrdia, era estar entregue às hordas, ao caos, aos mercenários, aos bandidos, aos bandoleiros, enfim, a todo tipo de perigo. E ainda tinha
uma terceira possibilidade, que era o pagamento de um pequeno tributo todas as vezes que se usasse um instrumento coletivo de trabalho. Por exemplo, um moinho, um forno, enfim, um arado, qualquer coisa. Todas as vezes que alguém fosse usar isso que estava dentro do burgo, pagaria para o castelo, pagaria para o nobre, parte de sua produção. Então, digamos que o João foi das suas terras até o burgo, usou o forno para produzir 100 pães, que alimentaria por 2, 3 semanas a sua família. 10 desses 100 pães seriam entregues no castelo para o nobre, para a sustentação do castelo. Isso são exemplos que permeiam a economia da humanidade ao longo do tempo e que representam impostos e que representam tributos, certo? O problema é que, infelizmente, esta burocracia organizada, e para falar de burocracia organizada eu vou citar Max Weber. Leiam Max Weber, A Política como Vocação. Ele vai falar da burocracia, ele vai dizer que a burocracia é uma forma de administração profissionalizada, que vai ser exercida por pessoas devidamente treinadas, que vão dar eficiência à produção da sociedade, certo? Bom, o problema é que, com o tempo, esta burocracia acabou se acostumando a cobrar impostos. Cobrar é fácil, é só falar eu quero e as pessoas entregam. E, de repente, a gente cai naquela história da economia. Economia é administrar recursos escassos para gerir, para sustentar, para alimentar necessidades praticamente infinitas. Ora, se quem não produz nada chega à conclusão de que basta pedir que os outros entregam, então eles vão começar a esbanjar. E a carga tributária vai começar a subir exponencialmente para sustentar um grupo de burocratas que não produz nada, que não faz absolutamente nada a não ser burocracia. Esta carga tributária acachapante acaba encontrando freios na história, ou freios racionais, como o caso da Magna Carta. Aliás, hoje tem presentinho para você. Aqui embaixo eu vou deixar para você em PDF o texto da Magna Carta na íntegra, para você lê-la. Na Magna Carta, como você já viu nos capítulos anteriores desta série, uma das coisas que os barões da Inglaterra impõem ao rei João Sem Terra é: o senhor não pode aumentar os tributos sem a autorização de um conselho formado pelos cidadãos ingleses. Ou seja, já não era mais possível chegar e falar: eu quero construir uma ponte. Sim, majestade, mas já tem o imposto sobre pontes. Por que o senhor não usa esse dinheiro? Não, porque essa ponte é nova, então precisa de um imposto novo. Eu não vou usar o imposto das pontes velhas. Não, mas esse imposto foi justamente criado para justificar a manutenção e a construção de novas pontes. O rei virava: não me enche o saco. Eu quero criar esse imposto, porque no final das contas eu quero comprar seda da Índia, eu quero comprar mais ouro, eu quero ficar mais chique. Por quê? Porque o rei do reino vizinho é mais chique do que eu e eu quero rivalizar com ele. Então não me enche o saco, eu vou aumentar os impostos, sim, mas o povo está passando fome, não me interessa. No final das contas, a Magna Carta surge para falar: majestade, não é assim que se governa um país. Freia aí a sua compulsão por dinheiro, porque as pessoas não nasceram para sustentar os seus luxos. Quando a solução é irracional, aí a gente tem o quê? Revoluções. Talvez o maior exemplo destas revoluções seja a Revolução Francesa. A população já não aguentava mais pagar tantos impostos para sustentar o luxo e sustentar a improdutividade de uma classe nobiliárquica que exigia cada vez mais luxo. E aí, guilhotina em todo mundo, banho de sangue. Lembre-se do começo da história do vídeo, né? No Brasil, nós temos 2 grandes exemplos disso. O primeiro é a Inconfidência Mineira e o segundo, a Revolução Farroupilha.
Os dois eventos, os dois levantes, têm como estupim, como razão de ser, a carga tributária. Soubessem eles como é o Brasil de hoje, talvez nem tivessem feito levante nenhum. Mas antes da gente continuar e eu te explicar como é que isso entra na nossa história e como é que isso te afeta diretamente, eu tenho que te fazer um desafio. O canal Ideias Complexas lançou o desafio mais 500, que quer dizer o seguinte: todas as vezes que nós atingirmos mais 500 seguidores que vão clicar aqui para seguir o canal, eu vou sortear um prêmio. Para saber mais sobre isso, comece a seguir o canal e na descrição você vai encontrar o regulamento. Muito obrigado e boa sorte. Voltamos à nossa programação normal. Bem, no Brasil, a carga tributária só cresceu da época do fim do Império até hoje. Nesses 134 anos, a carga tributária saiu de em torno de 7% do PIB no último ano do Império, em 1889, subiu para mais ou menos, em 1920, 19%, depois saltou em 1990 para 28%, e depois chegou aos dias de hoje a quase 40% do PIB. Ou seja, você vai trabalhar praticamente meio ano para sustentar a máquina burocrática do Brasil. O que o Brasil te devolve em serviços, em qualidade de vida, isso é outra conversa. Aliás, um levantamento recente, isso está aparecendo na sua tela agora, mostrou que entre os 30 países pesquisados pela OCDE, o Brasil ficou em último lugar no quesito devolução de serviços segundo os impostos pagos. O Brasil paga a mesma carga tributária que países como Noruega, Suécia, Finlândia, mas devolve serviços nigerianos. Nada contra a Nigéria, é só uma comparação. Isso não tem absolutamente nada a ver com o quanto que se paga, mas a forma com que se devolve. Quer um exemplo? A Nova Zelândia. Outro exemplo, a Austrália. Na Austrália, os cidadãos pagam de impostos cerca de 25,9% do PIB, muito menor do que a taxa brasileira. E o IDH deles é muito superior ao nosso. Olha aí, ó, que está aparecendo na tela para você agora, certo? Esta é a diferença. Nós pagamos mais para recebermos menos, estas são as duas barrinhas do seu lado direito, e na Austrália se paga menos para se receber muito mais. Ou seja, você está sendo ludibriado. Uma outra coisa que acontece em relação ao Brasil e que é completamente invertido se nós compararmos com a situação dos países lá de fora. Lá, quando o cidadão, vamos pegar o exemplo do Canadá, quando o cidadão paga imposto, este imposto, boa parte dele fica retido no município, a parte mediana, aí 25%, vai para a província, que é o estado, e a outra parte, os outros 25%, são entregues para o governo federal, para a coroa. Aqui no Brasil é o contrário. Quando você paga o imposto, 18% fica para o município. 24%, 24,5% fica para o estado. E os outros 58% vão para a União. Diz a União que recolhe a maior parte da massa tributária para distribuir e gerar benefícios para os municípios mais pobres. A pergunta que se deve fazer é: e por que esses municípios não saem da pobreza, então? Se todo o país colabora para que aconteça exatamente isso, para que eles deixem de ser pobres. Por que isso não acontece? Simples, porque a sua carga tributária, como já foi mostrado nessa série,
serve para sustentar apenas e tão somente um grupo de burocratas que não produz nada para a sociedade, que não devolve nada para a sociedade, mas que é cada vez mais caro. O Congresso Nacional é um exemplo, e se você não sabe do que eu estou falando, aqui em cima vai aparecer o cardzinho indicando o vídeo que você tem que assistir para entender a aula completa, para entender o que é que isso acontece. Outro exemplo é o judiciário. O cardzinho do judiciário aparecendo aqui. Entenda quanto você paga para o poder judiciário simplesmente existir. Já digo, o poder judiciário é deficitário. É um serviço que você paga para tomar prejuízo. Certo? Bom, voltando ao nosso exemplo. Vamos pegar aquele sujeito, o Joãozinho, que ganha salário mínimo e que precisa alimentar a si e a sua família. Dos 1.212, este é o salário mínimo de 2022. Dos R$ 1.212 que ele recebe de salário, ele vai ao mercado e, de cesta básica, ele gasta R$ 800. Isso já representa 66% do ganho dele. Só que ele não leva tudo em comida. Certo? Olha aí. Ele deixa para o governo, e atentem bem para o número, ele deixa R$ 304 desses 800 em imposto para o governo. Em imposto. Para ter educação ruim, um sistema de saúde precário, segurança capenga, isso não é culpa dos agentes de segurança. Eu vou fazer um vídeo falando da polícia militar aqui no canal. Certo? A culpa é de quem deveria investir em segurança e não investe. Ou investe pouco e ainda quer fazer populismo com isso. Certo? Bom, voltando ao assunto. Ele pega dos 1.212, deixa 800 no mercado, desses 800 o dono do supermercado passa 304 para o governo. 25%. E olha aí a covardia. Como o governo brasileiro cobra muito mais imposto de quem ganha menos. Por quê? Porque estes 304 representam 25%. 25% do salário do Joãozinho. Quem ganha R$ 10.000 e compra a mesma cesta básica, vai gastar, vai entregar ao governo 3,04% do seu salário. Ou seja, quanto menos você ganha, mais você paga em imposto nesse país. É praticamente um tapa na cara. É praticamente uma cuspida na face. Uma afronta direta. É como xingar a mãe. Chegar e dizer, olha, você é pobre, você vai me sustentar. Mas eu sou muito pobre, não me interessa. É você que vai me sustentar. Eu não vou cobrar imposto de que tem muito dinheiro. Eu vou cobrar imposto de você. Eu vou cobrar imposto no extrato de tomate, no arroz, no feijão, naquilo que você consome para subsistência. E vou dizer para você que vou te dar alguma educação. E para saber da qualidade de educação nesse país, você tem que assistir os vídeos sobre educação do canal Ideias Complexas. Eles estão na descrição desse vídeo. Por favor, assista. Só por favor, não quebre o seu celular. Ele não tem culpa. Pode ficar com raiva, mas ele não tem culpa, tá? E no final das contas, é dizer para a população, vocês vão nos sustentar sim, porque nós temos que ter os nossos carros novos todo ano, nós temos que ter reajuste salarial, nós somos uma burocracia ilustrada, porque o positivismo diz que nós somos uma burocracia ilustrada. Ah, então vamos trocar o regime, vamos colocar o socialismo. Pois é, o socialismo também diz que nós somos uma burocracia ilustrada, nós somos uma vanguarda revolucionária e você tem que nos sustentar. Ou seja, nem trocando a ideologia que fundou a República pela ideologia que quer se implantar nesse país,
você vai se ver livre, porque as duas são ideologias escravizadoras. As duas pretendem que o Estado administre a sua vida através do seu trabalho escravo. Lembre-se, todas as vezes que um escravo entende, com a mínima clareza que seja, que o seu trabalho compulsório serve para sustentar o luxo e prolongar a vida daquele que o açoita, as possibilidades de um levante crescem exponencialmente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. E depois tem mais um vídeo desta série, agora falando sobre os golpes de Estado que você sofreu para que um determinado grupo permanecesse no poder. Até mais.